deixe o seu like, o seu dislike e partilhe também esta meditação. Nós temos feito uma série de meditações sobre a escatologia cristã, sobre o ensinamento católico, sobre as últimas realidades. Nós já tivemos aqui a ocasião de falar sobre um tópico que é muito importante, isto é, a fé na ressurreição da carne. Nós queremos dar mais um passo na compreensão desta verdade, deste ensinamento bíblico. Ou seja, o nosso objetivo é aprofundar a compreensão da nossa fé na ressurreição. Já está claro que, para nós cristãos, a fé neotestamentária, a fé apostólica e, consequentemente, a fé da igreja é fé na ressurreição dos mortos. Porém, nós precisamos agora avançar nesta compreensão sobre o que significa afirmar creio na ressurreição da carne. Nós precisamos crescer na compreensão dessa afirmação dogmática. Nesse sentido, então, é útil ter presente as diversas acepções, os significados desta palavra ressurreição na Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que nós iremos hoje falar especificamente sobre os diversos significados da expressão ressurreição na Sagrada Escritura. Os diversos significados desta palavra na Sagrada Escritura. Porque você vai perceber que este termo não é unívoco, que essa palavra, que essa expressão ressurreição não é uma palavra com um único significado. Então, o que nós iremos fazer hoje é perceber que quando ouvimos a expressão ressurreição na Sagrada Escritura, nós devemos ter presente que ela tem pelo menos 4 significados. O importante hoje é que você saiba que essa palavra ressurreição não é unívoca, ela é polissêmica, ela tem mais de um significado, ela tem mais de uma acepção. Tem um sentido metafórico, um sentido simbólico, um sentido neutro e um sentido teologicamente positivo. Eu li o livro de Dom Henrique Soares. Nesse livro, ele fala de 3 significados para a palavra ressurreição. Porém, nós iremos aqui trabalhar pelo menos 4 significados para essa expressão. Porque você tendo consciência dessa multiplicidade de sentidos que essa expressão tem na Bíblia, você irá compreender com mais precisão o que significa afirmar creio na ressurreição da carne. Compreendendo essas diversas acepções, você irá perceber o sentido real e da palavra, da expressão que está no credo, creio na ressurreição da carne. Pelo menos essa é a nossa ideia hoje, neste momento. Então vamos lá. Primeira coisa que nós queremos dizer é que são 4 os significados para a expressão creio na ressurreição da carne. Antes de falar disso, vamos primeiro ver a palavra ressurreição na Bíblia. O termo grego para ressurreição é anástasis. Da palavra anástasis vem a palavra Anastácia. Você deve certamente conhecer alguém com esse nome. Eu lembro quando criança assistimos o Sítio Pica-Pau Amarelo e tinha uma senhora muito simpática chamada Anastácia. Essa palavra quer dizer, a Anastácia vem de anástase, que quer dizer ressurreição. Anastácia quer dizer ressuscitada. Esse que é o sentido da palavra. Pois bem, ressurreição em hebraico se diz cum. Lembre lá daquela expressão que está no Evangelho, talita cum. Cum quer dizer levantar-se. Pois bem, ressurreição
no hebraico tem esse sentido de levantar. Dito isso, vamos para o primeiro sentido da palavra ressurreição. Se você pega a Sagrada Escritura, especialmente no livro do profeta Ezequiel, tem a famosa passagem de Ezequiel 37. E ali, nessa passagem, se tem uma visão da ressurreição. O profeta vê um vale de ossos secos e ele profetiza. Então, nesse caso aí, em Ezequiel 37, 1 a 4, ali nós temos um caso de uso metafórico da palavra ressurreição. Por que metafórico? Porque ali, naquela passagem, não se está falando propriamente da ressurreição individual, mas o que está ali presente é a ideia da restauração da nação israelita, do povo israelita, que havia sido destruído pelo exílio da Babilônia. Então a nação foi praticamente destruída. E essa passagem, Ezequiel 37, é uma imagem para falar da restauração da nação. Então, ali se usa a expressão ressurreição, mas com um sentido metafórico. Não se está falando de ressurreição propriamente individual. Porém, o que é importante, este uso, porque já prepara o povo, o povo de Israel, para a revelação da fé na ressurreição. Muito bem, um outro sentido para a expressão ressurreição é exatamente o uso figurado. Então, nós falamos anteriormente do uso metafórico da expressão ressurreição. Agora vamos ver o uso figurado. Eu diria quase que uma utilização propedêutica para o verdadeiro significado da ressurreição enquanto esperança bíblica. Esse uso nós vemos sobretudo para indicar as ressurreições que alguns homens de Deus realizaram. Por exemplo, Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, como está lá em 1 Reis, de 17 a 24. Ele ressuscita o filho único daquela viúva. Depois Eliseu também ressuscitou o filho da Sunamita, como está em 2 Reis, de 4, 32 a 37. E o próprio Jesus ressuscita Lázaro, como está lá no Evangelho de São João, capítulo 11, versos 43. Jesus também ressuscita a filha de Jairo, como está em Marcos de 5, de 21 a 43. E ressuscita também o filho da viúva de Naim, como está lá em Lucas 7, de 11 a 17. Vejam, todos esses episódios aí, eventos de ressurreição, esse evento aí não corresponde propriamente à ressurreição como esperança, como a esperança que temos quando dizemos creio na ressurreição dos mortos. Aí nós temos um uso figurado da palavra da ressurreição propriamente dita. Por que figurado? Porque essa ressurreição não representou propriamente a ressurreição, não representa a ressurreição que nós esperamos. Essas ressurreições constituem figuras, prenúncios, sinais, uma preparação para a fé na ressurreição propriamente dita. Como assim, Frei? Veja, Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, mas ele morreu de novo. Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita, mas ele voltou a morrer. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas ninguém vai encontrar Lázaro andando por aí. Por quê? Porque ele morreu. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e ela também morreu novamente. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas eles também morreram. Então não é essa ressurreição que nós esperamos. Essa ressurreição aí, ela é uma revitalização de um cadáver. A pessoa reviveu, o cadáver reviveu, mas voltou a morrer. Essa ressurreição é voltar a essa vida, como diz o Dom Henrique Soares, essa vidinha que nós temos. E a ressurreição que nós esperamos não é essa.
Um outro terceiro sentido é o sentido neutro, como está lá em Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Então, uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Esse mesmo uso da palavra ressurreição, que é um uso neutro, nós também encontramos no Evangelho de São João, capítulo 5, versos 28, onde o apóstolo declara: não vos admireis com isto, vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Então, o que nós estamos dizendo é que esse uso neutro, ele representa que todos ressuscitarão, ninguém vai ficar na morte. Sejam aqueles que irão participar da vida plena, como aqueles que irão ser condenados. Ninguém ficará na morte. Então, esse uso neutro diz respeito à ressurreição como um passo prévio para o juízo. Então, nós já falamos aqui, o fim corresponde a 3 eventos: o retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então, veja, essa ressurreição ela é neutra, em tese nem é boa nem é ruim, porque não tem necessariamente um sentido positivo. Porém, a ressurreição, enquanto objeto da nossa esperança, com um sentido teologicamente positivo, é aquela que nós vemos no que diz respeito a Jesus Cristo. Se você pega o livro do Apocalipse, você vai ver que Jesus é chamado com um título muito interessante. Lá no capítulo 1, versos 5, é chamado de testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Observem que Jesus é chamado de primogênito. Então, aquelas ressurreições que nós vimos, aqueles relatos de ressurreição que encontramos na Sagrada Escritura, não correspondem propriamente à ressurreição no sentido forte da palavra, no sentido pleno da palavra, que constitui a nossa esperança. O primeiro a ressuscitar neste sentido foi nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso se diz que ele é o primogênito, o primeiro a ressuscitar. Não foi Lázaro o primeiro a ressuscitar no sentido próprio da palavra. Porque o que significa essa ressurreição no sentido próprio? Vamos lá. Se você pega a Sagrada Escritura, você abre lá em Romanos 6:9, está dito assim: sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Olhe bem, então a ressurreição propriamente dita é aquela de Jesus Cristo. Porque Lázaro morreu, ressuscitou e morreu de novo. O filho da viúva de Sarepta ressuscitou e morreu de novo. Mas Jesus ressuscitado dentre os mortos não morre mais. A morte não tem poder sobre ele. Veja que maravilha. Então, nesse sentido, só Jesus é o primogênito, foi o primeiro a ressuscitar. Então, a ressurreição enquanto esperança cristã é aquela de Cristo. Ele é o primeiro. E nós cremos na ressurreição, na nossa ressurreição, porque ele já ressuscitou primeiro. Esse aqui é o sentido da palavra ressurreição. E é uma ressurreição para a vida. É uma ressurreição plena, é uma ressurreição no corpo, é uma ressurreição na alma para uma vida não apenas imortal, mas eterna. Porque entendamos bem, irmãos, mas o que é interessante observar é que não é apenas uma ressurreição do corpo, é uma ressurreição da alma.
É esse o sentido próprio da nossa esperança. Então nós dissemos aqui que a palavra ressurreição possui 4 significados. O sentido metafórico, que é utilizado na Bíblia para falar da restauração da nação de Israel. Um sentido, diríamos, simbólico, propedêutico, que são aqueles eventos de ressurreição que preparam os fiéis para a fé na verdadeira ressurreição, que são aqueles eventos que diz respeito a Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, ou mesmo as ressurreições realizadas por Elias e Eliseu. Existe o sentido neutro, que é porque diz respeito ao ato da ressurreição por ocasião do juízo final, por ocasião da vinda de Cristo, e a ressurreição no sentido de nossa esperança, que diz respeito àquela que nós iremos participar da glória de Cristo, da vida de Cristo. Esta é a nossa esperança. Então, ressurreição, no sentido forte da palavra, é a ressurreição do último dia para a vida. A ressurreição enquanto nossa esperança é a ressurreição para a vida, não é a ressurreição para a morte, onde nós seremos plenos no corpo e na alma, em todo o nosso ser. Ressurreição, repito, não é voltar para esta vida. Aí não era andar para frente, era andar para trás. É uma outra dimensão de vida. É a vida de Deus, é a vida com Deus, é a vida bem-aventurada com nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.